Então, esse medo de não dar conta, ele precisa ser superado, lógico e óbvio que é com a prática, não existe outra maneira. E aí, o que eu sugiro para elas? Né? Escolham uma atividade, um tipo de serviço que você se sente mais confortável, que você acredita que é mais tranquilo para você executar aquele serviço. Geralmente, o que aparece, adivinha qual é o serviço que aparece com mais frequência quando eu pergunto isso para as psicólogas, né, mentoradas ou alunas, né? O que aparece com mais frequência são as palestras, né, que se sente à vontade em dar palestras para a empresa, em ministrar palestras, né? Se esse é o teu caso, né? Se é isso que você está vivenciando, ok, comece pelas palestras, né? O importante é que você comece a prestar serviços para empresas, que você comece a vender o seu serviço e executar esses serviços junto às empresas. Mesmo que o tema da palestra seja de saúde mental ou seja de outro tema, tudo bem. Veja aquilo que vai realmente ao encontro de uma necessidade da empresa. Veja aquilo que realmente vai agregar valor para a empresa. Por que essa é uma estratégia importante? Parece meio óbvio, mas olha só. Quando você oferece um serviço para a empresa que vai ao encontro de uma necessidade da empresa, de algo que ela realmente precisa no seu dia a dia, que vai resolver uma dor da empresa, a tendência é que quando você realiza o serviço, dá a palestra, por exemplo, para a empresa, né? Vai lá, executa a palestra, ministra a palestra para a empresa, você vai ser muito bem avaliada. Por quê? Se você se prepara, tem um método para fazer a palestra, se prepara, né? E faz a palestra, o que acontece? Acontece que as pessoas vão se sentir atendidas numa necessidade que elas têm, em alguma dificuldade, algum medo, algum receio, e com isso elas vão te avaliar de uma forma positiva. Você pode perceber, sempre que um profissional atende a uma necessidade sua, né, que você nem está esperando, às vezes, que ele vai conseguir atender uma necessidade sua, que ele vai conseguir resolver um problema seu, né? Você tem um sentimento de gratidão em relação a esse funcionário. Isso é muito... funcionário não, desculpa, a esse profissional, né? Isso é muito comum acontecer, né? Por quê? Porque é na nossa natureza humana, quando a gente sente, né? Isso é uma atitude que a gente chama de reciprocidade, né? Quando um profissional nos atende de alguma forma, nós temos o sentimento de gratidão e a gente quer, de alguma forma, retribuir, né, esse sentimento, esse benefício que esse profissional fez para nós. Então, quando você tem esse cuidado de oferecer uma palestra, um serviço que vai ao encontro de uma dor da empresa, de uma dificuldade da empresa, né? Com certeza já é meio caminho andado para você ter sucesso, né? E aí, como oferecer, como vender esses serviços, né? Tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer por meio de parcerias, você pode fazer por meio de convênios, você pode fazer por meio de uma cortesia, né, para a empresa poder conhecer o teu trabalho inicialmente. Tem várias maneiras de você fazer isso. Agora, um outro medo, né, que eu vejo que as psicólogas se deparam com muita frequência e que aí impede que elas vendam os serviços e executem os serviços em saúde mental e desenvolvimento humano para empresas, né? E faça 10 mil reais por mês, mesmo sem experiência, é um medo que é muito mais frequente do que você imagina. Eu já vou falar desse medo, mas antes eu quero falar de uma objeção que é muito comum. Eu ouvi de algumas colegas psicólogas quando eu falo sobre, olha, é possível você fazer 10 mil reais vendendo e executando serviços para empresas, tanto em saúde mental quanto em desenvolvimento humano, né?
E por que vem esse certo receio, já não é nem um receio que eu quero falar agora, eu vou falar daqui a pouquinho do segundo medo, que é muito comum. Mas eu quero falar antes de uma crença, né, que acaba impedindo a psicóloga de procurar vender os serviços para a empresa, tá? E qual que é essa crença, né? A crença assim, olha, não tem mercado para nós que somos pequenos ou que somos profissionais autônomos. Existem muitas consultorias grandes e essas consultorias grandes, né, uma vez até uma aluna minha da formação Psicólogas Consultoras denominou de tubarões. Ana, tem os tubarões aí, né? Tem as empresas grandes de consultoria, de prestação de serviço para empresas que estão dominando o mercado. Não tem lugar para a gente. Eu falei, mas olha só que interessante, né? Eu não sou tubarão. E eu vivo da psicologia há 37 anos e eu estou na consultoria há 22 anos. E eu sempre compartilho aqui com você minhas notas fiscais, os meus resultados, para você ver que é totalmente possível, sim, você vender serviços para a empresa, executar esses serviços, tanto em saúde mental quanto em desenvolvimento humano, que são as duas áreas que eu trabalho hoje na consultoria. Durante muito tempo, eu trabalhei com muita ênfase em desenvolvimento humano, desde entender a necessidade da empresa, elaborar um programa, tanto programa de liderança, de equipes e outros programas de 8 horas, programas de 20 horas, de 50 horas, mais de 50 horas. Isso para mim é tranquilo, porque eu tenho método, tenho conhecimento, né, que me dá esse respaldo também. Mas isso eu fiz durante muitos anos. E a partir de 2018, que eu incluí saúde mental também no meu portfólio, antes da pandemia, né? Porque eu já estava percebendo que existiam algumas questões nas empresas, quando eu ia dar consultoria, quando eu trabalhava também com pessoas, com profissionais individualmente, tanto profissionais autônomos, né, profissionais, por exemplo, no processo de coaching individualmente, eu percebia isso. E aí eu fui, né, me deparar com a psicodinâmica do trabalho lá no mestrado e voltei a estudar psicodinâmica do trabalho. Eu falei, não, é isso aqui, é essa teoria, a teoria e a metodologia que vai me ajudar a entender, né, esse contexto, algumas questões que eu estou vendo aí no trabalho. 2 anos depois, vem a pandemia e eu já estava trabalhando com saúde mental no trabalho. Então, essas